Hoje eu tô fantasiado de Adão Negro. Saudações mangakas, meu nome é Rafael e hoje eu tô aqui para falar de um material que, como o próprio título ou capa já disse, que para mim é não só o mangá do ano, mas o quadrinho de uma forma geral também. Esse material ele acabou passando fora, né, do radar das pessoas que não costumam não só ler mangás, mas daquelas pessoas que não consomem muito, né, esse tipo de mídia, esse tipo de entretenimento. Justamente por fazer o possível, né, para acompanhar esse cenário de quadrinhos, né, bem particular e diferenciado, mas muito popular no mundo todo, né, na atualidade. Assim que eu fiquei sabendo, né, da publicação dela no início do ano pela Neopop, eu já fiquei com a expectativa lá em cima, porque eu já havia ouvido falar, né, e visto alguns reviews desse material publicado lá fora. Então, para mim, o hype já estava muito grande, muito elevado. E, por sorte, no meu caso, eu tive a sorte de a minha expectativa, né, a minha leitura, melhor dizendo, correspondeu a esse hype e a toda a expectativa que eu havia criado anteriormente. É muito comum a gente se frustrar falando, né, de expectativa, tanto em quadrinho quanto em filme, mas dessa vez deu tudo certo. Mas antes de eu contextualizar, eu já vou avisar que, apesar de eu considerar esse, né, um mangá do ano ou até algo maior do que isso, ele não é para todo público, não só por ser um tipo de leitura que aborda um gênero que pode não agradar a algumas pessoas, mas sempre tem aquele quadrinho que acaba, ou qualquer tipo de material, né, seja ele qual for, que acaba furando a bolha e aí ele consegue abarcar um maior número, né, de pessoas, mesmo que essas pessoas elas não consumam aquele determinado gênero, aquele determinado tipo de conteúdo. No caso aqui, esse material ele tem esse potencial, só que ele trata de temas, né? Ele trabalha alguns tabus que pode ser um pouco limitante, né? E isso não é uma crítica, mas ele pode até soar um pouco ofensivo. No vídeo de aquisição anterior, eu havia classificado, né, esse mangá. Eu não havia terminado de ler ainda, mas já estava, né, com a leitura bastante avançada naquele momento. Mas eu havia dito que ele estava dentro daquele gênero que trabalha com estética e até um tipo de roteiro steampunk, pós-apocalíptico, né, e coisa do tipo. Mas hoje eu já não coloco mais dessa forma. A questão do steampunk, eu acho que essa seria a definição mais descartável de tudo aquilo que eu havia falado anteriormente. E a questão de um mundo pós-apocalíptico e tal, ele até existe, né? Esse é um tipo de conceito que está dentro da terminologia steampunk, né, e todos os seus derivados, mas que por não importar muito e por ser algo até relativo, né, ele pode ser visto de uma outra forma dentro desse material, então talvez essa não seja a melhor visão ou a melhor interpretação, né, que eu possa dar a esse tipo de obra. Eu também havia colocado, né, esse mangá dentro da categoria sci-fi, né, ficção científica como um todo, mas não deixa de ser um sci-fi, claro, não teria como negar isso, mas também não seria essa categoria correta, ou não só ela. Como vocês podem ver, é muito difícil, né, categorizar ou encaixar esse tipo de obra. Por isso que eu mencionei anteriormente a questão de algumas obras que conseguem furar sua bolha e expandir, recorrendo ao universo da sétima arte, né, o que o Matrix fez lá em 99, e outras obras que a gente poderia até citar aqui, que ela expandiu, né, para além do seu próprio universo, abarcando, né, e chegando a outras pessoas, né, outros públicos que até aquele momento ou nunca havia tido um primeiro contato, né, com aquele tipo de entretenimento ou de mídia, ou que nunca teve interesse mesmo. Nesse caso, eu não vou colocar essa obra, né, nesse patamar, mas é muito difícil você realmente tentar categorizar para tentar retratá-la, porque é difícil definir com precisão realmente do que ela está falando. O autor começa apresentando um mundo que não é familiar a gente, né, um mundo desconhecido, daí a confusão, né, da questão do pós-apocalíptico e algo do tipo. Só que ele tem toda uma natureza própria, né, uma lógica própria e uma estética própria, que por isso que há necessidade de ter um narrador contando pra gente a respeito daquele mundo. Só que diferentemente de obras, né, principalmente o que acontece em livros, em que algumas vezes isso se torna até um tipo de narrativa pedante, né, você ter ali o autor falando através dos personagens, narrando, detalhando todo aquele universo para contextualizar o leitor, né, e às vezes pode levar mais da metade do livro, né, ou do filme para isso acontecer, para daí sim, né, o filme, o livro ou a obra, independente do que ela seja, passe a engrenar e entreter o espectador ou o leitor. Não é isso que ocorre aqui. O autor, ele sabiamente conduz o leitor, né, por meio de uma narrativa em que são as ações dos personagens, né, e a fala deles que vai revelando para a gente o que é aquele mundo e como ele é.
E isso é feito aos poucos, durante os seus 16 capítulos. Então, eu posso dizer que do capítulo 1 até o último, o autor ainda está explicando a respeito daquele mundo, mas no decorrer da história. Então, nós ficamos conhecendo aquele universo ao mesmo tempo em que a história corre e os personagens são desenvolvidos. É aí que está não só a genialidade, né, do autor, do artista, mas também a habilidade, né, que é algo para poucos. Inicialmente, a gente não entende bem, né, por que o contexto histórico, né, desse novo universo que está sendo apresentado ali para a gente, ele é narrado por meio do pensamento, né, dos dois protagonistas principais, pelo menos. Além deles falarem, né, um com o outro a respeito desse mundo, eles também pensam sobre esse mundo de alguma forma, eles refletem, né, a respeito disso. E esse também é um traço, né, da genialidade do autor. Em vez de ele colocar apenas descrições assim técnicas, né, ou até teóricas, ou até acadêmicas a respeito de alguma coisa, são os personagens, né, que vão falando ou pensando até de maneira aleatória a respeito do assunto, mas nunca perdido ou descontextualizado. Tudo acontece aqui de uma forma muito orgânica e natural. E eu posso dizer que, em resumo, o que a gente está acompanhando, na verdade, é isso. A gente está acompanhando uma obra que explica em detalhes o que é aquele mundo, né, por que ele ficou assim e para onde ele vai, por meio de seus protagonistas. Ponto. Em resumo, seria isso. A arte do mangaka, que é o roteirista da história também, ela contribui muito para essa contextualização, porque a estética dele, que confunde muito, né, com a do steampunk, porque tem muita a questão do mecanismo, né, do relógio, da tecnologia a vapor, do vaporpunk, né, melhor dizendo, isso pode acabar confundindo um pouco a questão dos gêneros. Mas a arte, ela não é só competente, mas ela é extremamente bonita e cheia de splash page. Em vários momentos, a gente vai ter ali verdadeiras paisagens a respeito daquele universo, né, de uma cena específica, de algo ali que está acontecendo e que é realmente assim, não só impactante, mas muito belo também. Eu considero isso, né, uma verdadeira obra de arte dentro da nona arte. Mas essa é uma afirmação muito pessoal, né, é um gosto meu. Outros leitores podem não gostar tanto ou não ficarem tão impressionados, né, com esse tipo de traço. Sem mencionar as páginas coloridas, né, que por serem poucas dão um toque todo especial e também possuem suas splash pages. Dá para perceber que a técnica que ele usou, a estética em que ele se utiliza para compor esse universo cheio de engrenagens que recorre muito, né, à imagem, né, de um relógio, bebeu muito da fonte do Metrópolis, né, e do expressionismo alemão e também das adaptações contemporâneas, né, para o mercado asiático dessa obra, tanto para o anime quanto pela adaptação em mangá, feita pelo Tezuka. Tudo isso contribuiu, de certa forma, na visão e composição de mundo do autor. Mas ela é muito particular e original. Eu posso dizer que essas coisas serviram só de inspiração, mas isso sou eu que estou dizendo, né? O próprio autor, ele não aparece afirmando isso em lugar algum. Mas você consegue perceber todos esses elementos dentro dessa concepção visual de mundo do próprio autor.